Olá, gente linda, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre vocês me ouvem falando que Jesus é a palavra, né? E vocês podem até ficar pensando, de onde é que ela tira essa história que Jesus é a palavra? Gente, tudo que eu falo da palavra de Deus, eu tiro da palavra de Deus. Eu não posso falar nada sem base bíblica. Então vamos ver aqui o que é que a palavra fala sobre esse assunto. Vamos começar pelo versículo da meditação de hoje, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, no capítulo 1, nesse mesmo capítulo, no versículos 1 ao 3, ele diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que princípio é esse que João faz referência aqui? Sabemos que ele se refere ao princípio da criação, Gênesis, porque ele fala que tudo foi criado por ele e sem ele nada se fez. E onde nós vemos Jesus na criação? Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 1, aonde a gente identifica Jesus ali? A gente identifica Jesus no capítulo 1, versículo 3, quando diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E o mesmo João diz no livro de Apocalipse, que ele também escreveu, né? Capítulo 19, versículos 11 ao 13, ele diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aqui João estava tendo uma visão do Senhor Jesus, né? Sempre que fala olhos de fogo, né? Ele está falando sobre Jesus. E aqui no final ele diz, né? E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então é João que nos revela desde o princípio que Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, né? O apóstolo Paulo também fala em Colossenses 2:6, ele diz assim: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela, na fé, né? Abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quando Paulo diz assim: Como, pois, recebeste ao Senhor Jesus, assim também andai nele, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer exatamente o que João também diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que é um versículo muito conhecido, mas pouco compreendido pelas pessoas, quando ele diz assim: E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que você pensa que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu sou a palavra de Deus, o caminho verdadeiro pelo qual vai dar vida a vocês para levá-los de volta ao Pai. Jesus é o caminho pelo qual nós andamos, né? Quando Paulo diz assim, como, pois, recebestes ao Senhor Jesus, assim andai nele, o que ele está dizendo? Vocês receberam a palavra da verdade, andai nela, né? Nós devemos andar de acordo com a palavra.
Então, todos esses textos estão dizendo que Jesus é a palavra de Deus, né? E aí o apóstolo Paulo continua em Colossenses, diz assim no 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está dizendo com isso? É que ele está dizendo que a palavra de Deus tem toda a plenitude de quem Deus é. Para nós sabermos quem Deus é, para nós entendermos os princípios de Deus, entendermos quem é Deus. E aí no 10 ele diz assim, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, ele está acima de todo poder, né? Porque a própria palavra diz que ao nome de Jesus foi dado todo o poder, no céu e na terra e debaixo da terra, né? Aí ele diz assim no 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo do pecado, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Que nós não somos mais circuncidados como no tempo de Abraão, né? Na aliança de Abraão na carne, no Antigo Testamento. A nossa circuncisão hoje é feita no coração, que o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso em outras cartas, né? Ele diz que nós somos circuncidados por Cristo agora, mas não mais na circuncisão da carne, mas na circuncisão da fé, no coração. E aí o apóstolo Paulo também fala em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, a palavra de Deus é que deu origem a todas as coisas. Por isso ele diz que tudo foi criado por ele, pela palavra de Deus, né? E nele todas as coisas subsistem. Quando eu entendi isso, que o Senhor Jesus é a palavra de Deus, ficou muito mais fácil para mim entender as declarações do Novo Testamento. Eu medito na palavra, gente, há mais de 30 anos, né? Como eu já falei, eu me converti aos 16, faz 30 anos. Mas antes disso, desde que eu comecei a ir à igreja, e eu recebi um Novo Testamentozinho, que era até aquele pequenininho, eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, a ler, a meditar nela, né? E desde então, acredito que desde os meus 10, 11 anos, quando eu recebi esse primeiro testamento, eu venho meditando na palavra. E quando eu ia meditar na palavra, ler a Bíblia, eu sempre colocava ali um dicionário ao meu lado para me pesquisar as palavras que eu não entendia. Então, esse conhecimento que eu tenho vem de muita meditação, de muita busca, né? E a palavra de Deus diz que Deus recompensa aqueles que buscam. Ele nos dá entendimento dessas coisas. Isso não vem de mim mesmo, né? É a graça de Deus que nos abençoa, nos dando entendimento, sabedoria de acordo com a revelação do Espírito Santo. E aí, quando eu entendi que Jesus é a palavra de Deus, ficou mais fácil para mim entender as declarações do Novo Testamento. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que você entende quando você ouve esse versículo? O que esse versículo está dizendo é, quem está na palavra, ou seja, vivendo, praticando a palavra, essa pessoa se torna uma nova criatura. Por quê? Porque as suas atitudes serão diferentes, né? De quando ela não tinha Cristo, de quando ela ainda não entendia a palavra. Por exemplo, Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que é necessitado. Então, a pessoa que vivia nessa vida, nessa prática de roubar, de furtar, e ela ouve a palavra, e ela entende essa palavra, e ela crê na palavra, ela deixa de roubar, né? Como ele diz aqui, aquele que furtava, roubava, não furte mais. Então, essa pessoa, quando crê na palavra, ela vai deixar de fazer o que ela fazia errado, de roubar, né? Então ela se torna uma nova criatura. É à medida que nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida que nós nos tornamos uma nova criatura.
Outra declaração, Romanos 8:1. Olha que interessante. Muita gente repete esse versículo, mas não entende o que verdadeiramente esse versículo está dizendo. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam segundo a palavra de Deus, né? Porque se você anda segundo a palavra de Deus, você está fazendo o que é certo. Então não há condenação para você. Você não está vivendo em erro, né? Você está procurando viver fazendo o que é certo. Aí ele diz assim, que não andam segundo as suas próprias vontades. Quando ele diz segundo a carne, ele está dizendo segundo as suas próprias vontades, né? Mas segundo o Espírito, ou seja, segundo o que o Espírito Santo vai conduzindo a pessoa a fazer. Porque o Espírito Santo, ele só vai nos conduzir a obedecer a Deus, né? Ele veio, a função dele em nós hoje é exatamente essa, é nos revelar a palavra, nos dar entendimento da palavra e nos ajudar a viver a palavra. Ele vai nos guiar a obedecer a Deus, entende? Então, irmãos, essa foi a palavra que veio ao meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. E eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e revele cada dia mais, né? A palavra dele ao nosso coração, nos ensine, nos guie para nós verdadeiramente estarmos em Cristo, ou seja, estarmos na palavra, vivendo a palavra, amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado, Paizinho, seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por nos dar entendimento da sua palavra, Pai, por nos revelar, Senhor amado, os tesouros escondidos da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, nos conduza ao Pai, como a sua palavra mesmo diz, que o Senhor é o caminho que nos leva de volta ao Pai. Então que o Senhor nos ajude cada dia, Senhor, a crer na tua palavra, Senhor amado, a abandonarmos a nossa vontade carnal, os nossos pensamentos carnais, os nossos desejos carnais, para crer, para viver na fé, crendo na tua palavra, como o Senhor diz que o justo vive da fé. Então, meu Deus, que o Senhor nos conduza, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, abençoa cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, Pai amado, essa mensagem. E que essa palavra, Senhor amado, encontre uma terra fértil, o coração deles. E ela possa produzir, Senhor amado, frutos de justiça, como a sua palavra diz. Em nome de Jesus eu oro, abençoa o nosso dia e nos livra, Senhor amado, de todo o mal. A nós, a nossa família, aos nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, Pai. Que a tua bênção, a tua plenitude, Pai, alcance cada um. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Beijo.